Mais uma questão, dessa vez da CSPR 2020, acesso direto, uma questão para a gente relembrar alguns conceitos a respeito do acidente vascular encefálico isquêmico, que é o que mais cai em prova. Uma paciente de 65 anos foi trazida para a emergência com queixa recente de hemiparesia esquerda. Coloca recente, não faz nenhuma menção ao tempo exato, tá certo? Mas quer dizer a gente que é de início recente, provavelmente com indicação de trombólise, como a gente vai seguir. A tomografia de crânio descartou a hemorragia e a paciente está sendo avaliada para o uso de alteplase, que é o trombolítico fibrinolítico aprovado para uso no AVC isquêmico. Gente, a tomografia de crânio no contexto de acidente vascular encefálico, ele não serve para dar o diagnóstico do AVC isquêmico, ele serve para afastar o AVC hemorrágico, porque o AVC isquêmico, o diagnóstico é clínico e, na boa parte das vezes, nas primeiras 24 horas, a gente não vai ver absolutamente nada na tomografia. A gente veria com a ressonância magnética, mas é um exame mais complexo, um exame mais caro, e a gente faz a tomografia na suspeita de AVC com o intuito de afastar AVC hemorrágico, que foi justamente o que aconteceu aqui na questão. Então, paciente com déficit focal súbito, sem hemorragia, na tomografia, ele tem um AVC, um AVE isquêmico. Qual das opções abaixo não é contraindicação para terapia trombolítica? Cai muito em prova de residência a respeito de trombólise sistêmica, de fibrinólise sistêmica no contexto do AVE isquêmico. E a gente precisa saber qual a janela terapêutica, ou seja, qual o ponto de corte de tempo em que a gente pode fazer a fibrinólise no AVE isquêmico. O ponto de corte é 4,5 horas, ou seja, 4 horas e meia. Então, 4 horas e meia desde o início do déficit focal ou desde a última vez em que o paciente foi visto normal. Isso para o caso de o paciente ser encontrado por outra pessoa com déficit focal, ou então paciente que acorda já com déficit focal. Então, se ele acordou com déficit focal, vai contar o início desse tempo a partir do momento em que ele foi visto pela última vez normal sem o déficit, ok? Então, 4,5 horas, 4 horas e meia é o ponto de corte para a gente avaliar fibrinólise no AVC isquêmico. Nesse caso, ele já indicou a terapia trombolítica e quer saber quais as contraindicações. Isso também cai bastante em prova, perguntar sobre contraindicações para fibrinólise sistêmica no AVE isquêmico. E, via de regra, são várias as contraindicações, mas para a gente tentar memorizar, o grande malefício que a fibrinólise pode trazer é sangramento. Então, a gente vai procurar situações que aumentem o risco de complicações hemorrágicas. Vamos citar algumas delas. Sangramento intracraniano, isso é um tanto quanto óbvio, o paciente tem um AVE hemorrágico, está contraindicada a fibrinólise. Uma hipodensidade maior ou igual que 1/3 do território da artéria cerebral média, o que é que significa? Significa um AVE extenso, portanto, com alto risco de transformação hemorrágica, então a gente também não vai usar fibrinólise nesse contexto. Paciente com AVE isquêmico, TCE grave ou cirurgia intracraniana ou intraespinhal nos últimos 3 meses, nos últimos 90 dias. Neoplasia intracraniana, câncer no sistema nervoso central também é contraindicação. Paciente com TCE atual também é outra contraindicação. Dissecção de aorta, que é uma patologia, é uma emergência hipertensiva na maioria das vezes e, portanto, tem um alto risco de ruptura de aorta. A gente também não faz fibrinólise, assim como na endocardite infecciosa. Lembra que endocardite infecciosa, em 1/3 dos casos, pode cursar com embolia para o sistema nervoso central, com aneurisma micótico, portanto, tem risco de AVC hemorrágico, então a gente não faz fibrinolítico. Neoplasia do trato gastrointestinal, aumento do risco de sangramento no trato gastrointestinal, se fizer fibrinólise também não deve ser feito. E sangramento no trato gastrointestinal nos últimos 21 dias também é uma contraindicação. Outras contraindicações, história de sangramento intracraniano prévio. Então, qualquer sangramento intracraniano prévio, independente do momento da vida, é contraindicação formal à fibrinólise. Outra contraindicação é sangramento vigente. Se o paciente está com algum sangramento vigente, isso é contraindicação. Aqui cabe a ressalva. Menstruação não entra como contraindicação, gente. Então, não caia na pegadinha. Menstruação não é contraindicação, não entra como sangramento ativo para a gente contraindicar a fibrinólise. Hipertensão não controlada. Aqui cabe um parêntese, porque o manejo hipertensivo no AVE isquêmico também é um assunto que cai demais em prova. Se o paciente não é elegível para fibrinólise, a gente não vai fazer fibrinolítico. A partir de que ponto de corte está indicada intervenção nos níveis pressóricos? A partir de 220 por 120. Então, passou disso, no paciente não candidato à fibrinólise, a gente intervém na pressão. Se o paciente é candidato à fibrinólise, qual o nível de pressão arterial sistêmica que a gente tem que intervir quando for maior ou igual a 185
por 110. Então, a pressão maior ou igual do que isso é contraindicação ao fibrinolítico. A gente tem que baixar a pressão antes de fazer o fibrinolítico. Uma vez o fibrinolítico tendo sido feito, realizada a trombólise, a gente vai tolerar que nível de pressão? A gente tolera menos de 5 milímetros aqui e menos de 5 milímetros aqui. Então, a gente vai tolerar até 180 por 105, isso pós-fibrinólise, tá certo? Voltando aqui. Se o paciente tem alguma diátese hemorrágica, tem algum problema na coagulação, seja na hemostasia primária ou secundária, também vai ter contraindicação à fibrinólise. Portanto, plaquetas menores do que 100 mil, aqui não é qualquer plaquetopenia, não basta ser menor de 150, é menor do que 100. Pacientes com INR maior do que 1,7, presta atenção aqui, o INR anormal, o INR alterado é a partir de 1,5, mas a contraindicação é a partir de 1,7. Tempo de protrombina maior do que 15 segundos e um TTPA maior do que 40 segundos. Uso de heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada nas últimas 24 horas. Aqui muita atenção. É o uso de heparina terapêutica. A dose profilática não configura contraindicação ao fibrinolítico. Prestem atenção nisso. O uso de abciximab é um inibidor da glicoproteína 2B3A ou aspirina intravenosa, também é contraindicação à fibrinólise. E o uso de inibidores da trombina ou do fator 10A, ou seja, os novos anticoagulantes orais, se eles tiverem sido usados nas últimas 48 horas, também configuram a contraindicação à fibrinólise. Vocês estão vendo que aqui eu não falei antagonista da vitamina K, não falei em varfarin. Varfarin, por si só, não é contraindicação a fibrinolítico no AVC isquêmico. Só vai ser contraindicação se o INR estiver maior do que 1,7. Se o paciente estiver usando varfarin, mas o INR estiver abaixo de 1,7, isso não é contraindicação. Também, uma escala do NIH entre 0 e 5 é contraindicação à fibrinose. Por quê? Porque isso significa um déficit muito pequeno, um déficit irrelevante para a vida do paciente, uma sequela mínima, portanto, não vale o risco de sangramento para fazer o fibrinolítico. Então, essas são as contraindicações absolutas para a fibrinólise. Lembrar o seguinte, menstruação não é contraindicação, gravidez não é contraindicação, gravidez é apenas uma precaução, a gente tem que avaliar risco-benefício, tá certo? Punção arterial na última semana, uma punção arterial não compressível, também é uma situação de precaução, não é contraindicação absoluta. Então, a gente tem que lembrar dessas pegadinhas que podem aparecer em prova, tá certo? Após essa breve revisão, vamos responder a nossa questão. Só apagar aqui para a gente não se confundir. Vamos lá. Letra A, endocardite infecciosa é contraindicação à fibrinólise? É sim contraindicação à fibrinólise. Lembra, risco de embolização, sistema nervoso central, aneurisma bicótico e AVE hemorrágico. Neurocirurgia recente também é contraindicação, recente aqui nos últimos 3 meses, nos últimos 90 dias. Plaquetas abaixo de 100 mil, não é qualquer plaquetopenia, tem que ser abaixo de 100 mil. Câncer gástrico, assim como qualquer neoplasia do trato gastrointestinal, é contraindicação. E INR de 1,5 em pacientes usando varfarin. Gente, falei aqui, inibidor glicoproteína 2B3A, heparina em doses plenas, em doses terapêuticas, inibidores do fator 10A ou da trombina, nos últimos 48 horas, constitui-se contraindicação para a fibrinólise. O uso de varfarin per si não é contraindicação, a não ser que o INR esteja acima de quanto? De 1,7. Portanto, o uso de varfarin com INR de 1,5 não é contraindicação e por isso nossa resposta aqui foi letra E.